de respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente nós a desviar. A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Deus maravilhoso, exaltado seja o teu santo nome, Deus querido. A honra é tua, ó Deus, a glória é tua, ó Deus. Somos criados para te adorar, para te exaltar, para pulsar em nós o teu Santo Espírito, ó Deus, em adoração a ti, somente a ti. E é por isso que nos rendemos diante do Senhor, do teu trono de graça, ó Deus, e oferecemos a ti as nossas vidas no teu altar. Receba, ó Deus, como um cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que maravilha estarmos vivos. A gente só consegue fazer isso, falar boa noite, porque estamos vivos. E se estamos vivos, é porque o Senhor Deus renovou a nossa vida com o seu amor, graça, misericórdia. Isso é maravilhoso. Podemos adorar o nome do nosso Deus, exaltar o nome do nosso Deus. Mas a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, traz mais misericórdia ainda ao nosso coração. Deus fala o nosso coração. Olha o que o Senhor fala para mim e para você. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem,
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí vem esse texto que nós vamos ler juntos. Coloca aí para mim. Há um rio, juntos? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Você sabe o que eu quero para a minha vida? Beber das águas do Senhor. Que os rios do Senhor passe sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas vidas, e jorre bênçãos do Senhor. A minha oração é: Deus, eu quero beber do teu rio, porque tu és a fonte. Faça essa oração. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Glória ao Senhor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Cante crendo, é uma verdade, é a verdade. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir
beber do teu rio, viver a tua vontade, viver o teu querer sobre as nossas vidas. Nesse momento também colocamos, ó Deus, todos os nossos motivos de oração no teu altar. E Deus, cremos que o Senhor fala ao nosso coração. Por isso, ó Deus, que a tua palavra agora falada através do nosso pastor, ó Deus, fale e responda a cada oração, a cada necessidade, nesse momento, em nome de Jesus, amém. Abra o seu coração para ouvir a palavra do nosso pastor, palavra de Deus, ao meu coração, ao seu coração, nessa noite. Meu ilustre casal, vou convidar vocês para chegar aqui um pouquinho mais perto. Pronto. O senhor lá do Piauí, como é o nome do senhor mesmo, hein? Como? Geazi? Vem cá, Geazi, vem aqui na frente aqui conosco. Geazi, ele acompanha a nossa igreja lá do Piauí, né? Vem cá, Geazi, vem cá. Ele acompanha lá do Piauí. E ele diz assim: hoje eu vim aqui em Fortaleza, eu queria vir aqui na igreja, queria participar. É isso, Geazi? Então, você participa de qual igreja lá, Geazi? A igreja presbiteriana de Teresina. Presbiteriana lá de Teresina, né? Nosso irmão em Cristo Jesus. E você acompanha há muito tempo o canal? Acredito que 1 ano, alguma coisa assim. Como é que foi que você chegou lá? Eu acho que acidentalmente eu ouvi uma palestra do senhor e disse: não, aqui tem a palavra de Deus. Deixa eu... Que bom, né? Então, olha, ele de fato disse que encontrou o canal acidentalmente. Então Deus transforma acidentes em bênçãos às vezes, né? A gente tem que saber. Vou pedir a ele que ore. Você ora em público para nós? Então ora pedindo a Deus que abençoe a pregação dessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu tens provido a Tua família em todos os lugares da terra. Obrigado pelo Teu servo, porque nos dá a Tua palavra que conforta, que fortalece. Obrigado porque Tu estás presente, ó Deus, em todos os momentos, desde a manhã até o nosso deitar. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui e os que não puderam ouvir. E traz, Senhor, sobre nós, não apenas o Teu perdão, mas também a Tua bênção sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que bom, Jéssica. Deus te abençoe. Bem-vindo, tá? Voltando para a sua igreja lá, leve um abraço nosso lá, tá? Deus abençoe. Eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que ela é muito conhecida e a gente reflete sobre ela em muitos momentos. E hoje acho que é um momento especial para refletirmos sobre ela outra vez. Talvez os irmãos já conheçam essa palavra. Ela está no 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso de número 11. 2 Crônicas 7, 11. Eu tive hoje o privilégio, mais uma vez, de esquecer o meu óculos em casa, o que significa que eu estou melhorando sensivelmente a minha visão, né? Que já ando sem precisar dele, né? E só não consigo ler 100% aqui, mas do jeito que está lá eu consigo. Não. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Então Salomão acabou de construir a casa do Senhor. E logo ele construiu também o palácio real. E tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com... Então as coisas deram certo naquele projeto do Salomão. Veja o que vai acontecer mais adiante, olha só. Diz assim: de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Salomão, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar
para a casa de sacrifício. Salomão tinha feito uma oração consagrando aquele lugar ao Senhor. Então o Senhor de noite olha para ele e diz assim: Salomão, eu ouvi a sua oração. Agora me diga, se é ou não é um privilégio você poder dizer: o Senhor ouviu a minha oração, né? É importante? O Senhor ouviu a minha oração. Mas sabe por que o Senhor ouviu a sua oração? Você sabe por quê? Por que o Senhor ouviu a sua oração? É natural que você entenda, é porque você estava orando ao Senhor. Não tem como o Senhor ouvir a sua oração se você não a faz, se você não exercita a oração. Então Salomão disse que foi ouvido. Aliás, o Senhor disse que ouviu a oração dele, porque ele tinha feito uma oração, ele tinha se dedicado ao ministério da oração, vamos chamar assim. E hoje em dia, a oração tem sido um pouco desprezada no ambiente evangélico, né? A gente precisa voltar à prática da oração, até porque vocês vão ver nesse texto a importância da oração. Então veja lá, ó. Eu vejo o seguinte, lá o verso seguinte, diz assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, olha, Deus está dizendo assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se eu fizer essas coisas, se eu permitir que essas coisas aconteçam, se isso alcançar de alguma maneira a sua vida, veja só o que está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja só o que vai continuando, ó. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar era aquele? Era o templo que Salomão havia consagrado ao Senhor, e pedindo ao Senhor que se lembrasse dele, do povo, nos dias da sua trajetória. E o Senhor então diz: ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar de adoração, e os meus olhos estarão sobre esse lugar, e abertos os meus ouvidos, e atentos o meu olhar à oração que se fizer neste lugar. Então você consagra ao Senhor o templo do Espírito, que é o seu corpo, consagra ao Senhor a sua igreja, a sua família, seu trabalho, consagre as coisas ao Senhor, e faça isso como um ato de adoração ao Senhor. E ele diz: estarão abertos os meus olhos sobre aquilo que você consagrou, sobre aquilo que você colocou no altar, sobre aquilo que você colocou diante de mim, sobre aquilo através do qual você honra o meu nome. É muito importante essa visão que o Salomão teve, né? Então estarão atentos os meus olhos e aberto o meu coração às orações que se fizer neste lugar de consagração, nesse lugar de entrega, não é verdade? Veja o verso seguinte, olha lá: porque escolhi, olha que coisa interessante, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão sobre esse templo todos os dias. Quem é o templo do Senhor hoje, na acepção mais estreita do termo? É o nosso corpo. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a habitação do Senhor. Então nosso corpo deve ser santificado ao Senhor, deve ser colocado no altar do Senhor, e deve ser um corpo santo ao Senhor, para que a habitação do Senhor seja verdadeira e natural no meio de cada um de nós. E o Senhor disse: eu escolhi, santifiquei este templo. Diga assim: o Senhor escolheu e santificou o meu corpo como morada da sua habitação. Diga aí no seu coração: o Senhor escolheu e santificou o meu corpo como morada da sua habitação.
para que nele esteja o meu nome para sempre. Então o Senhor escolheu o meu corpo para que nele, meu corpo, esteja o seu nome para sempre. Você tem convicção de que você leva sobre você o nome do Senhor? Se lembra que um dia eu me arrisquei aqui de cantar um hino? Leva tu contigo o nome de Jesus? Este nome dá, este nome dá consolo, no lugar que for, né? Então, o Senhor colocou o nome dele sobre você. Seu corpo é o templo da habitação do Senhor. O nome do Senhor. Agora, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre o templo da habitação do Senhor, o seu corpo. Muitas vezes você não imagina o quanto significa o Senhor ter escolhido você como morada de Deus em espírito. Se você parar para pensar, você vai ver quanto que é grandiosa essa ação de Deus sobre nós. Quanto que nós somos valorizados por Deus quando Ele escolhe habitar na intimidade de cada um de nós. Como que é grandioso, como que é precioso isso. E Ele ainda diz, meus olhos e o meu coração estarão ali. Ali onde? No seu corpo, todos os dias da sua vida. Por quê? Porque nós escolhemos santificar ao Senhor os nossos corpos. Por isso que a Bíblia diz, santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Então, santificai a Deus nos vossos corpos. Então, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, na nossa caminhada, em tudo quanto somos e em tudo quanto fazemos, tudo quanto sentimos, então nisso é que o nome do Senhor deve ser glorificado. Faz sentido? Então vamos para frente, verso 17 agora. Se você andar diante de mim, olha o que Deus está falando para o Salomão. Salomão, olha, se você andar diante de mim, como seu pai Davi andou, e se você fizer tudo conforme lhe ordenei, e se você guardar todos os meus estatutos, e se você guardar todos os meus juízos, ou seja, se você fizer a coisa certa, se você guardar os meus mandamentos como foi ensinado, olha, veja lá, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe em... Então, a mesma aliança que eu fiz com Davi, eu vou fazer com você, e vou fazer com as futuras gerações, porque nós hoje somos o novo Israel de Deus, nós somos a casa do Senhor, nós somos a nação santa, o povo escolhido, nação, né? Povo adquirido, né? Povo santo ao Senhor. Então o Senhor disse, eu do mesmo jeito que eu abençoei a aliança do Davi, eu abençoei você, e abençoei. Quando nós celebramos a ceia, nós falamos que este é o sangue da nova aliança. Então Deus fez uma aliança conosco, assim como fez aliança com o seu povo ao longo da história, né? Olha o verso seguinte, quer ver? Verso seguinte, porém, se vocês se afastarem de mim, e se vocês abandonarem os meus estatutos, se vocês abandonarem os meus mandamentos, mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eu arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este meu templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Então, o que ele está dizendo? Se você não cuidar, se você não tiver o cuidado de olhar para o templo do Senhor, que é o seu corpo, e se você não tiver o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor e andar nos caminhos do Senhor, o Senhor diz assim, aquela bênção que eu lhe prometi, aquela aliança, fica quebrada. Não porque Deus quebrou a aliança, mas porque nós quebramos a aliança. Então é muito importante. Acho que ainda tem mais um versículo, né?
E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com essa terra e com este templo? Muitas vezes você vai perguntar: por que o Senhor fez isso? O Senhor fez isso porque nós quebramos a aliança. E Ele disse: agora eu estarei retirando deste templo a minha bênção, a minha aliança. É muito importante que a gente nunca sinta que Deus se aparta de nós por conta da nossa vida fora do padrão, fora do propósito dele. Faz sentido isso, gente? Então, eu vou pedir que volte lá para o verso 7,14. Verso 7,14. Diz assim, ó: se o meu povo, isso é uma condicional, né? Se é uma condição. Se o meu povo, se nessa condição aí, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeira coisa para uma oração vitoriosa, para uma caminhada vitoriosa com Deus, a primeira coisa é que a gente tenha a capacidade de perante Deus se humilhar. Bem-aventurado os humildes, limpos de coração, porque deles é o reino dos céus, né? Então, se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e você se quebranta e você ora. Orar significa buscar a Deus, buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, né? Buscar-me ireis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, porque o grande problema não é buscar o Senhor. Todo dia você pode buscar o Senhor, todo dia você pode orar, todo dia, mas o mais importante é se converter dos seus maus caminhos, é identificar o caminho que não é do Senhor e eliminar esse caminho na sua própria vida. Isso significa se converter dos seus maus caminhos. Então diz a Bíblia: eu ouvirei dos céus, então significa que a sua oração será ouvida. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes a terra precisa ser sarada, a terra precisa ser curada, e muitas das vitórias que a terra vai experimentar, ela vem como resposta de oração, como resposta da intercessão, como resposta da santificação da vida para abençoar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então a promessa de Deus é: eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então existe uma promessa de transformação, existe uma promessa de vitória, mas existe uma condição: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se o meu povo interceder, se o meu povo deixar os caminhos errados, se o meu povo santificar a vida. A Bíblia diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Então, a Bíblia nos chama a essa consagração de vida. Faz sentido, meus irmãos? Faz? Então, veja só o verso 15, para vocês guardarem no seu coração. Ó: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, você tem promessa de Deus, que os olhos dele vão estar abertos, os ouvidos vão estar abertos, que se você orar, ele vai ouvir. Se você fizer aquilo que ele mandou, as bênçãos cairão copiosamente e haverá cura, haverá transformação, a terra vai sarar, a família vai sarar, os corações vão sarar, a igreja vai sarar, tudo que está debaixo da aliança do Senhor vai ser restaurado e vai sarar. Faz sentido isso, gente? Faz? Então vamos orar para a gente então multiplicar em pequenos grupos, né? E a gente vai orar juntos. Senhor, queremos pedir que o Senhor aplique esta mensagem aos nossos corações, que o Senhor nos mostre o caminho
de estarmos numa relação saudável, verdadeira, profunda com o Senhor. Não apenas teoricamente, Senhor, mas nos dá experiências de estarmos andando com o Senhor, de estarmos vivendo com o Senhor, de estarmos falando com o Senhor, de estarmos sentindo a liderança do Senhor. Ó Deus, motiva o nosso coração a ser um coração de oração, ajuda-nos a ter prazer na oração, prazer na intercessão, prazer no estar a sós com o Senhor, prazer na vida de meditação. Ó Deus, mas também ajuda-nos a nos arrependermos das coisas erradas, dos pecados, dos maus sentimentos, das palavras erradas, das atitudes erradas, dos comportamentos errados. Ó Deus, sonda as nossas vidas, conhece os nossos corações e, como o salmista pediu lá no Salmo 139, ensina-nos os caminhos eternos, conduz-nos pelos caminhos eternos, pelos caminhos certos, pelos caminhos abençoados. Ó Deus, olha para a nossa realidade, sonda os nossos corações, abre os teus olhos sobre nós, olha, Senhor, tudo que estamos fazendo aqui neste lugar, sonda esta igreja, sonda o coração do nosso povo, do nosso rebanho, olha para a vida de cada um de nós, faz-nos, ó Deus, sensíveis, humildes, para buscarmos a Tua face. E pelas nossas orações, ó Deus, abençoa a vida de cada um de nós, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa cidade. Abençoa aqueles que estão passando por tribulações, por tragédias, por problemas, em vários lugares aqui do nosso país e em vários lugares do mundo. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do ser humano, das pessoas que desatentas estão abandonando o Senhor, abandonando os caminhos do Senhor. Ó Deus, lança uma bênção de restauração, de comunhão, de reconciliação sobre toda essa terra com o Senhor, para que nós possamos viver dias abençoados pela manifestação do Teu Espírito em nós e através de nós. Traz uma unção sobre a vida desta igreja, abençoa as famílias desta igreja. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ter um momento de oração, multiplicar aí de grupos, né? De 2 em 2, de 3 em 3, de 150 em 150, de 200 em 200, para vocês ficarem mais tranquilos, tá bom? Ninguém se espantou, falando que pode se juntar em grupo de 200, de 100, ninguém se espantou, né? Que coisa boa, né? Então, escolha seu parceiro de oração, Geazi, né, Geazi? Escolha aí, gente, convide em Islã, convide o seu Geazi para fazer parte do grupo com vocês aí, leve ele.
conclusão desse nosso momento de oração, encerrando esse culto, louvando ao Senhor, agradecendo pela bênção de podermos orar, termos acesso ao trono da graça de Deus, ao mesmo tempo que os olhos do Senhor estão sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Então a oração será vitoriosa, porque na sinceridade dos nossos corações, com humildade, com reverência, nós estamos buscando ao Senhor. E o Senhor, com a sua grandeza, sua misericórdia, sua bênção, está olhando para nós e atento às orações que se fizer aqui neste lugar. Por isso, ó Deus, nós pedimos a tua bênção, o teu cuidado sobre nós, pedimos a direção do teu Espírito Santo sobre nós. Cuida das nossas vidas, Senhor, inspira os nossos corações. Esta é a oração que nós te fazemos, pedindo que o Senhor nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Queremos agora que a tua graça poderosa, Senhor, desça sobre nós, que o teu amor nos envolva de maneira muito especial e que a unção do teu Espírito guarde os nossos corações. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de bênção. Faz que nós sejamos, Deus, amparados, guardados, dirigidos pelo Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino final e encerrar, meus irmãos? Falar com Deus. Encontro calma na oração.
Deus quiser.